Lágrimas e muita revolta. Esta foi a reação de pais e filhos de diabéticos e dos próprios portadores da doença que compareceram à sessão que votou o veto do Executivo à emenda que destina R$ 1,5 milhão para aquisição de insumos utilizados pelos diabéticos de Anápolis. Com 7 votos a favor, 4 contra e uma abstenção, o veto foi mantido, levando os membros da Associação dos Diabéticos de Anápolis ao desespero. Este rapaz, cuja filha possui a doença, não se conteve. Eu sou diabético, rapaz. Você é diabético. A diferença é que você tem dinheiro para falar. Eu não tenho. Como é você? Você é covarde. Irritado, o vereador Hamilton Batista, do PTB, tentou expulsar o rapaz da sessão. O meu filho sem remédio, ele morre aos poucos. A diferença é que você tem dinheiro. O meu filho, não é o dinheiro é seu, não é nosso. É problema seu. Covarde, meu não, do meu filho que vai morrer aos poucos. Eu sou diabético. Eu sou diabético. Mas você tem dinheiro. Eu não tenho. Não tenho. Covarde. Não tenho agora. Eu sou médico. A minha mãe é diabética, meu pai é diabético, eu sou diabético. Mas você tem dinheiro, não dos malandros, rapaz. Malandro é você, covarde. Diante da atitude de Hamilton Batista, outras pessoas também se voltaram contra os vereadores. Cadê a Constituição? É na lei. Cadê? Porque vocês não vão responder visitar as crianças diabéticas e os jovens que estão lá. Eu não ganho R$ 1.000 por mês, não. Sabe quanto que eu ganho no salário mínimo? Ele não sabe o que é acordar na madrugada com seu filho. Passando mal. Sem poder nem comer. O filho passando mal de madrugada. Não ter filhos. Os membros da associação deixaram a sessão totalmente desolados. Essa derrota sem medicação para as crianças e para os jovens, suficiente, porque não adianta, a gente não tem condições de estar bancando, o tratamento é caro. Então eles tinham que ter consciência, mas a gente aguarda eles nas urnas. A vereadora Dinamélia Ribeiro, do PT, que votou contra o veto, disse que isso é uma derrota para todos os diabéticos do município. Eu diria que já há 3 anos e 3 meses que nós estamos sendo derrotados pela situação, no caso, todos os vereadores da situação. Infelizmente, são 10-5. E hoje ainda não tivemos a presença do Círio Miguel, que com certeza votaria conosco. É uma pena, os diabéticos se revoltaram com toda razão e houve várias pessoas que choraram e trouxeram seus filhos e demonstraram um total repúdio contra esses vereadores que votaram a favor do veto. Eli Rosa, do PMDB, explicou os motivos pelos quais votou a favor do veto da emenda. Eu entendo que é uma matéria de difícil entendimento popular, ou seja, dificilmente as pessoas vão entender qual é o meu posicionamento. O meu posicionamento foi um posicionamento ético. Procurei ao secretário e, por dizer do nosso secretário de saúde, é uma pessoa que tem recebido prêmios, tem recebido elogios pela sua administração, além de ser conhecedor profundo dessa necessidade, e não só dessa, de todos os programas de saúde que ele administra. Ele é uma pessoa que tem feito isso com toda a responsabilidade, com todo o rigor. Então, eu para votar eticamente, eu o procurei e ele me disse o seguinte: não tem como votar, não adianta você votar uma emenda sem que ela não tenha lastro financeiro, não tem de onde vem essa verba. Então, e por isso eu votei a favor do veto, porque é um voto de responsabilidade e não, como algumas pessoas pensam, que é um voto de irresponsabilidade. E eu tenho a palavra do próprio secretário de saúde, que quando possível for, ele próprio vai encaminhar para a avaliação, para dar cabo a todas essas necessidades que o programa hoje, de repente, possa necessitar. Porém, quero deixar claro que nada mudou, os diabéticos vão ser atendidos da mesma forma, não vai ter prejuízo nenhum para nenhuma pessoa necessitada desse programa. Lágrimas e muita revolta.
Esta foi a reação de pais e filhos de diabéticos e dos próprios portadores da doença que compareceram à sessão que votou o veto do Executivo à emenda que destina R$ 1,5 milhão para a aquisição de insumos utilizados pelos diabéticos de Anápolis. Com 7 votos a favor, 4 contra e 1 abstenção, o veto foi mantido, levando os membros da Associação dos Diabéticos de Anápolis ao desespero. Este rapaz, cuja filha possui a doença, não se conteve. Eu sou diabético, rapaz. Você é diabético. A diferença sua é que você tem dinheiro, você é além de diabético. Eu não tenho. Como é você? Você é covarde. Irritado, o vereador Hamilton Batista, do PTB, tentou expulsar o rapaz da sessão. O meu filho sem remédio, ele morre aos poucos. A diferença é que você tem dinheiro. O meu filho, não é o dinheiro é seu, não é nosso. É problema seu. Covarde, meu não, do meu filho que vai morrer aos poucos. Eu sou diabético. Eu sou diabético. Mas você tem dinheiro. Eu não tenho. Não tenho. Covarde. Eu tenho. Eu sou comunista. A minha mãe é diabética, meu pai é diabético, eu sou diabético. Mas você tem dinheiro, você dos malandros, rapaz. Malandro é você, covarde. Diante da atitude de Hamilton Batista, outras pessoas também se voltaram contra os vereadores. Cadê a Constituição? É na lei. Cadê? Porque vocês não vão responder de feira, visitar as crianças diabéticas e os jovens que estão lá. Eu não ganho R$ 1.000 por mês, não. Sabe quanto que eu ganho no salário mínimo? Ele não sabe o que é acordar na madrugada com seu filho. Passando mal. Sem poder nem comer, com o filho passando mal de madrugada. Não ter filhos. Os membros da associação deixaram a sessão totalmente desolados. Essa derrota sem medicação para as crianças e para os jovens, suficiente, porque não adianta, a gente não tem condições de estar bancando, o tratamento é caro. Então eles tinham que ter consciência, mas a gente aguarda eles nas urnas. A vereadora Dinamélia Ribeiro, do PT, que votou contra o veto, disse que isso é uma derrota para todos os diabéticos do município. Eu diria que já há 3 anos e 3 meses que nós estamos sendo derrotados pela situação, no caso, todos os vereadores da situação. Infelizmente, são 10 a 5. E hoje ainda não tivemos a presença do Círio Miguel, que com certeza votaria conosco. É uma pena, os diabéticos se revoltaram com toda razão e houve várias pessoas que choraram e trouxeram seus filhos e demonstraram um total repúdio contra esses vereadores que votaram a favor do veto. Eli Rosa, do PMDB, explicou os motivos pelos quais votou a favor do veto da emenda. Eu entendo que é uma matéria de difícil entendimento popular, ou seja, dificilmente as pessoas vão entender qual é o meu posicionamento. O meu posicionamento foi um posicionamento ético. Procurei ao secretário e, por dizer do nosso secretário de saúde, é uma pessoa que tem recebido prêmios, tem recebido elogios pela sua administração, além de ser conhecedor profundo dessa necessidade, e não só dessa, de todos os programas